Olá, tudo bem com vocês? Sejam novamente muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Palavrão. Que o Senhor Deus esteja com todos vocês, que esse vídeo encontre todos vocês com saúde, muito bem e principalmente que a nossa fé no Senhor Jesus Cristo e em Deus esteja sendo revigorada dia após dia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre fardo e jugo. Qual a diferença entre essas duas coisas? O que o Senhor Jesus Cristo quis dizer quando disse para que nós carregássemos essas duas coisas? Então vamos à palavra de Deus. Mateus 11, 28, 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus ele manda aqui que a gente carregue o seu jugo e o seu fardo. Mas qual a diferença entre essas duas coisas? Vamos começar a falar um pouco sobre isso então, tá? Jugo pode ser caracterizado como aquela peça de madeira que une os bois no carro de boi. Você já deve ter visto um carro de boi. Vou passar algumas imagens aqui para vocês, mas todos já devem ter visto ou pelo menos sabem o que é um carro de boi. Então nós sabemos que o carro de boi ele é movido por bois e que esses bois eles são ligados através de um jugo, ou seja, aquela peça de madeira que une os bois junto ao carro de boi. E o Senhor Jesus Cristo ele diz aqui que nós devemos carregar esse jugo. Mas o que seria esse jugo? Esse jugo nada mais é do que a nossa submissão a Deus. Da mesma forma que o Senhor Jesus Cristo carregou esse jugo por nós, ou seja, esse jugo na pessoa de Jesus Cristo, na pessoa do seu sacrifício vicário, sua morte e ressurreição na cruz, esse jugo é traduzido por aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, em submissão total a Deus. Ou seja, ele se entregou por nós à morte e morte de cruz. Esse jugo onde nós teríamos que carregar, onde nós teríamos que ser perfeitos diante de Deus, ou seja, um jugo impossível, o Senhor Jesus Cristo, ele carregou, ele se submeteu a esse jugo por nós, diante de Deus. Jesus Cristo, ele foi o nosso único e suficiente sumo sacerdote diante de Deus. Eu já expliquei isso em alguns vídeos desse canal, mas eu vou dar uma pincelada nisso. Antigamente, na velha aliança, existia o templo, onde o próprio Deus habitava na Arca da Aliança, no meio ao povo de Israel, e uma vez ao ano o sumo sacerdote se dirigia ao lugar santíssimo, ao Santo dos Santos, para conversar, para pedir expiação pelos pecados do povo de Israel. O sumo sacerdote, ele entrava no lugar santíssimo e ele teria que entrar de uma forma corretíssima, porque se ele não entrasse de uma forma correta, não se portasse de uma forma correta, ele era exterminado ali na hora diante da presença de Deus. E esse sumo sacerdote ele tinha que entrar nesse local santíssimo uma vez por ano para pedir expiação pelos pecados de todo o povo de Israel, e Deus assim o atendia. Então esse jugo, ou seja, estarmos debaixo dessa condição para termos o nosso pecado absolvido diante de Deus, o Senhor Jesus Cristo fez isso por todos nós, porque nós sabemos que na palavra de Deus é dito que Deus procurou na terra um justo sequer e não achou nenhum. E o único que ele achou e o único que ele providenciou para que isso fosse cumprido foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse jugo pesado de carregar todos os nossos pecados nos seus ombros, nas suas costas, e nos liberar desse jugo de escravidão do pecado, o Senhor Jesus Cristo, ele cumpriu por nós.
Então isso é o jugo, é a nossa submissão. E da mesma forma que o Senhor Jesus Cristo se submeteu ao poder de Deus fazendo tudo isso, ele saiu da glória do céu, veio ao mundo, se transformou em homem e morreu por nós de uma forma tão escabrosa. Então ele sofreu por nós, ele morreu por nós e está vivo ao lado do Pai, intercedendo por nós. Ele é o nosso único mediador diante de Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida ao céu, não existe outro. Então esse jugo, essa submissão, essa carga o Senhor Jesus Cristo já cumpriu por nós. E a outra parte, ele fala que nós temos que carregar o seu fardo, que é leve. O que é o fardo? O fardo nada mais é do que as 613 leis judaicas que existiam antes, que nós deveríamos cumpri-las, da mesma forma que os judeus hoje tentam cumprir, pensando que vão adquirir a vida eterna fazendo isso. Mas só que não. Eles não sabem, eles não aceitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador e Redentor, e eles vivem como se Cristo não tivesse vindo à Terra. Então eles tentam cumprir essas 613 leis judaicas e não conseguem, porque também está escrito na Bíblia que ninguém conseguiria cumprir essas leis. Por isso que veio Jesus. Se alguém conseguisse cumprir a lei, não teria necessidade do Senhor Jesus Cristo ter morrido e ressuscitado por nós. Então esse é o fardo, e Jesus fala que o seu fardo é leve. Por que é leve? Porque ele já cumpriu o fardo pesado por nós. Ele já cumpriu toda a lei. Ele traduziu toda a lei que ele cumpriu em 2 mandamentos. Amarás ao teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele resumiu toda a lei em dois mandamentos, que são esses que eu acabei de falar. Então esse é o fardo que nós devemos carregar. Todo aquele fardo da lei, todas aquelas proibições de guardar o sábado, de dizimar, tudo isso foi abolido pela morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso ele fez por nós, ele cumpriu a lei por nós. Por isso que quando o Senhor Jesus Cristo era vivo, ele dava o dízimo, ele guardava o sábado, ele cumpria a lei, porque ele não tinha morrido ainda. A nova aliança só veio a partir da morte e da ressurreição de Jesus. Não enquanto o Senhor Jesus Cristo estava vivo, porque ele estava cumprindo a lei por nós. Se ele morresse antes de cumprir a lei por nós, não adiantaria o seu sacrifício. Então essa é uma coisa que muita gente faz confusão. Eu devo dar o dízimo porque Jesus dava o dízimo. Não, ele dava o dízimo porque ele estava cumprindo aquela lei por nós. A partir da sua morte, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Aquele lugar santíssimo, o lugar santo dos santos que eu disse no começo do vídeo, estava aberto agora. Não era mais necessário um sumo sacerdote entrar lá. Toda a lei foi abolida pela morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele cumpriu ela por nós. Então tudo que vinha da lei foi abolido pela morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele cumpriu-a por nós. E nós devemos cumprir o quê? Carregar o jugo, ou seja, a submissão diante de Deus, nos humilharmos e tomarmos o nosso lugar, não porque nós somos filhos agora, nós não devemos mais servir a Deus. Agora sim que nós devemos servir a Deus, pedir ao Espírito Santo para que a gente viva em santidade diante de Deus. Não que isso nos leve à salvação, não. A salvação é garantida pela morte e ressurreição de Jesus por nós. A santidade, os frutos do Espírito, ele nos trará o quê? Os galardões, os nossos prêmios que nós teremos no céu. Não me pergunte quais serão esses prêmios, porque ninguém sabe, só Deus. Mas é essa a razão de nós sermos santos. E a partir do momento que nós amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, nós vamos gerar frutos de arrependimento, frutos dignos do Espírito Santo, para comprovar que sim, nós somos uma nova pessoa, nós somos regenerados pelo sangue de Jesus. O velho homem, a velha mulher que existia antes da nossa conversão a Cristo, morreu. Nós somos sepultados com Cristo no batismo para uma nova vida. Então, essa é a diferença entre jugo, submissão, total submissão a Deus, da mesma forma que Jesus foi. E da mesma forma que um jugo liga os bois
Nós devemos estar ligados aos nossos irmãos, ligados à Igreja de Cristo, não templo denominacional, não o nome de igreja, mas sim a comunhão com os irmãos participantes do sangue de Jesus. Uma igreja, ela pode ser na tua casa, porque Jesus disse: quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei entre eles. Então aquele templo que existia quando Jesus era vivo, aquele templo israelita, judeu que existia, aquilo foi abolido. Hoje não é mais necessário nós irmos na igreja para termos comunhão com Deus. É importante nós irmos ao local onde estão os outros irmãos? É importante, mas isso não nos leva à salvação. A salvação já está garantida pelo sangue de Jesus. Nós devemos viver o quê? Como um jugo, uma carga ali, como um negócio, uma peça nos unindo aos outros irmãos para nós nos submetermos totalmente a Deus, como Jesus se submeteu. E o fardo, todo aquele peso que nós carregamos, aquela mochila pesada. Não sei se você já assistiu um filme chamado O Peregrino. Já fiz algum vídeo do canal também, um shorts, salvo engano, falamos sobre esse filme. Esse livro, filme-livro, é maravilhoso. Então aquele homem carregava aquela mochila grande nas costas, ele andava arcado com aquele peso. E aos poucos do caminho, ao decorrer do seu caminho, ele foi deixando aquelas coisas para trás e não tinha mais aquele peso. Ele largou todo aquele peso para o Senhor Jesus Cristo, porque ele já tinha carregado todo esse peso por nós. Então o fardo de Jesus é leve. Tudo aquilo que deveria ser cumprido, as leis, ele cumpriu por nós. E nós devemos fazer 2 coisas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Esse é o nosso fardo, por isso que ele é leve. Então essa é a diferença entre jugo e fardo. E isso é de suma importância para a nossa vida espiritual, diante do mundo e diante de Deus. Eu espero que esse vídeo tenha sido de alguma valia para você. Alguma coisa eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você quando você ouvir a esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para que mais vídeos como esse venham te encontrar e, de alguma maneira, Deus falar contigo através do que eu estou fazendo aqui nesse canal. Tudo bem? Até o próximo vídeo, se assim o Todo-Poderoso Deus nos permitir.